Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, liderado pelo pastor Sóstenes Silva, pastor presidente desse campo aí tão grande, amplo e abençoado, para quem deixamos sempre a paz de Cristo. Hoje nós estamos aqui no quadro ebd.com para comentar as revistas da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre tem sido escrita pelo nosso bispo Abner Ferreira e tem sido uma bênção porque ela vem falar sobre como transformar as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Estamos no terceiro trimestre e hoje nós vamos ver a lição de número 8. Crise também é oportunidade de recomeço. Então, quero desde já pedir a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aqui o seu like, dá um glória, clica no sininho e assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Roda a vinheta. Bom, gente, que bom que a gente já está de volta aqui rapidinho. Então, você que está perguntando aí como ajudar o canal Boa Semente, você já sabe. Se você é apoiador, não me abandona não. Você que é apoiador, continue sendo apoiador. Nós temos ali um canal exclusivo de relacionamento para a gente poder postar através do site juliocesarmedeiros.org. Ali eu tenho sempre postagens direcionadas e uma área exclusiva para aqueles que são apoiadores. Mas se você está interessado em vídeos, então a melhor opção é você ser membro do canal Boa Semente, porque assim você vai ter acesso a vídeos exclusivos aí, making off, erros de gravação, então vídeos e conteúdos mais aprofundados que eu faço para aqueles que são os assinantes do nosso canal. Então é isso que eu quero pedir a você. Me ajude a levar essa boa semente sendo membro do canal Boa Semente. E se você for membro, para ser membro, é só clicar aqui embaixo nesse link, nesse botãozinho, seja membro, vai entrar na área do YouTube e aí você vai assinar. Você cancela quando você quiser, então essa é uma oportunidade de estar nos ajudando e ser o nosso parceiro. Se você é membro, deixa aí seu comentário, fala assim, eu sou membro ou quero também participar junto com vocês de uma live especial. Estou preparando aí para os membros. Vamos aí, só vocês se movimentarem, eu quero bater um papo aí com vocês, com todas as pessoas que fazem parte aí da membresia do canal Boa Semente. Vamos então à nossa lição de número 4, crise também é oportunidade de recomeço. Nosso texto está em Ruth, capítulo de número 1, início aí logo do capítulo de número 1 do livro de Ruth, que diz assim, a partir do versículo 8. Disse Noemi às duas noras, ide voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos. Bom, essa lição de hoje é uma das lições mais lindas e importantes da Bíblia, que fala do relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, nosso Deus é um Deus que se relaciona. O cristão, por definição, é alguém também que tem relacionamentos. A questão é saber com quem nós lidamos ou travamos os nossos relacionamentos, com quem nós lidamos e travamos as nossas relações. Aqui nessa história você tem um relacionamento lindo entre duas mulheres que passam agora a ser familiares, entre a nora e a sogra, que se dão super bem. Um relacionamento realmente de Deus. E aí já vai o nosso primeiro questionamento. Com quem nós temos nos relacionado? Quais são os relacionamentos que nós temos tido? Quais são as amizades que têm nos ajudado? Elas têm contribuído ou elas têm agido de forma negativa? Como saber se um relacionamento tem ajudado? É se ele te leva para perto de Deus. É se ele desperta em você o melhor, se ele desperta em você a capacidade de servir e de adorar a Deus e estar junto de Deus. Se você tem boas pessoas assim, se você tem bons amigos, bons relacionamentos, você será uma pessoa vencedora e vai descobrir como transformar a crise em oportunidade de recomeço.
Ainda nessa introdução, além de falar de relacionamento, eu quero falar também de recomeço. Porque a coisa mais linda no mundo é a gente recomeçar. Eu sei que é difícil a gente recomeçar depois de uma queda, é difícil a gente recomeçar depois de um tropeço, é difícil a gente recomeçar depois de uma derrota. Mas grandes vencedores não são aqueles que nunca perdem. Grandes vencedores são aqueles que são capazes de se levantar mesmo depois do fracasso. Portanto, levante-se. Sempre existe uma oportunidade para você recomeçar. O nosso Deus, ele sempre recomeçou. O nosso Deus, aliás, ele nunca desistiu. Ele chamou Adão, Adão pecou, mas Deus não desistiu. Trouxe Enoque. Enoque foi levado para Deus, depois ele chama Noé. Ele chama Noé, Noé também dá aquela vacilada, Deus não desistiu. Chamou Abraão. Abraão também não era um homem perfeito, porque ninguém é perfeito. Deus chamou Isaac, Deus chamou Jacó, Deus chamou Moisés. Deus chamou a cada uma dessas pessoas aqui, porque Deus sempre tem a possibilidade de recomeçar. Deus sempre nos olha com a ideia de recomeço. Foi assim que Jesus falou para os seus discípulos, dizendo que aquele que não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a criança não tem medo. Medo de quê? De recomeçar. Ela cai, chora, faz aquele, o choro natural, ela sente aquela dor, mas daqui a pouco ela está de pé. Imagine se você, quando fosse criança, você tivesse medo de tentar, de começar de novo. Quantos tombos você levou para você aprender a andar? Quantos tombos nós levamos para aprender uma coisa simples que é andar de bicicleta? Mas nós não desistimos. Sempre é o momento para recomeçar. Os grandes homens da história foram homens que não tiveram medo de recomeçar. Eles sempre estavam no recomeço, no propósito de recomeçar. Henry Ford, ao iniciar aí a indústria automobilística, foi um homem que teve vários fracassos, mas mesmo assim ele recomeçou. Einstein foi um aluno que na sua faculdade, na sua graduação, na sua escola ali normal, ele teve muita dificuldade com muitas matérias, teve problema com relacionamento, com professores, mas mesmo assim não desistiu, se transformou no maior cientista do século XX. Por quê? Porque ele não teve medo de recomeçar. E a palavra que eu te dei para essa manhã, dessa lição aqui, é que crise também é oportunidade para recomeço. Quando Noé sai da arca e para povoar a terra, estava ali um novo recomeço. Nós estamos vivendo esse momento de recomeçarmos, após a pandemia, viver um novo normal, novas coisas, novas situações, novas relações, mas o que a gente não pode fazer é parar. Então recomece. Quem sabe você deixou um plano aí pela metade, você deixou um projeto inacabado, você deixou um sonho inconcluso por causa de uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise de relacionamento. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, não pare, porque a crise também, através da lição que a gente tem observado, é uma oportunidade de recomeçar. Tá gostando aí? Deixa o seu comentário, deixa o like e dá o glória. Na lição, na primeira parte, a gente vê como a fé nos leva a lugares inimagináveis. No livro de Ruth, vemos a história de uma mulher que, após a morte de seu marido, viaja para Belém, acompanhando sua sogra, Noemi, na esperança de que Deus poderia lhe proporcionar um novo tempo para as suas vidas. Por sua atitude de fé, Ruth passou a figurar na história do povo de Deus, tornando-se bisavó do rei Davi, presente na genealogia do Senhor Jesus. Essa história ela é muito interessante porque ela fala de uma crise que se abate na região ali da Palestina, e nessa região da Palestina tinha um casal formado por Elimeleque e Noemi. E de repente, onde eles estão, começa a passar por uma crise muito grande, uma crise de víveres. Esse período é um período muito complicado, porque vez por outra você tinha mudanças ali climáticas muito fortes na região, isso há 4.000 anos atrás na região da Palestina, que fazia com que muitas pessoas perdessem tudo, perdessem a sua agricultura, perdessem os seus bens. E naquele momento, mesmo estando morando em Belém, a casa de pão, Elimeleque, que significa casa de pão, que é Belém, Elimeleque toma uma decisão que é uma decisão que eu julgo errada. Ele sai da casa do pão junto com a sua esposa Noemi e vai morar aí em Moabe.
ele deveria talvez ter ficado ali, mas tomou uma decisão. As decisões que a gente toma às vezes interferem sobre toda a família. E foi o que aconteceu com Emelec. Ele tomou a decisão de partir para Moabe e ele leva toda a sua família. Com ele vai a Noemi, que é sua esposa, e vai seus 2 filhos, que são chamados Malom e Quilion. Uma delas se casa com Ruth. Ruth é uma moabita. E aí ela se liga. De alguma forma, Ruth entra em conexão com Noemi, dentro dessa relação de amizade, a alma delas então se conectam. E Ruth deixa os ídolos pagãos que existem em Moabe para poder realmente ser incorporada dentro dessa família. De fato, ela deveria, para ela poder casar com um dos filhos de Emelec e de Noemi, ela teria realmente que deixar seus deuses pagãos. E ela foi incorporada nessa família. O problema é que nessa viagem, ou nesse processo de mudança, e como a mudança é difícil, como a mudança é complicada de ser gerida, há grandes perdas. Os filhos morrem e o marido também morre, deixando Noemi sozinha. E agora Noemi tem 2 noras, né? Ela tem Orfã e tem Ruth. E a elas dá a oportunidade de irem embora, porque ela vai voltar para a casa do pão, ela vai voltar agora para Belém. E ela dá a possibilidade para que Ruth, que uma vez que o seu filho havia morrido, então ela não tinha mais nenhuma ligação ali com Noemi, pudesse ir embora. É nesse contexto que nós temos essa passagem tão bonita, da despedida agora entre Noemi e Ruth. Orfã deu um beijo em Noemi e foi embora. Mas Ruth falou: aonde quer que tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, e a sua casa será a minha casa. E ela resolve estar junto com ela. Eu tenho uma mensagem sobre isso que eu queria que você desse uma olhada aqui rapidinho. Está aqui no link da descrição, onde eu falo um pouco sobre o valor de uma grande amizade. O que faz a diferença na nossa vida é como nós lidamos com a crise. A fé, ela é fundamental. Em tempos de crise, nós temos que fazer boas escolhas. É no tempo da crise que a nossa fé é aprovada. E Ruth agora podia fazer uma escolha, ela era livre, ela podia ficar na terra de Moabe, ela podia fazer qualquer coisa, podia se casar de novo, mas ela escolheu a bênção, estar do lado da bênção. É a fé que nos direciona a fazermos escolhas certas no tempo da crise. Como fazer a escolha certa através da fé? Através da oração. Porque é a oração que faz com que nós possamos entender e compreender a ação divina na nossa vida. Olha aqui esse quadro que nos dá uma visão cronológica dessa história que está na tela. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, Ruth 1. E aqui você tem a ordem cronológica desses livros, para você entender o livro de Ruth, qual é a sequência, né, desse livro. E também é importante que o livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. O nome Ruth significa amizade. Ela era moabita, como eu disse. Os moabitas eram adversários de Israel. Os moabitas, os amonitas, não permitiam o povo de Israel passar por suas terras quando eles estavam deslocando para Canaã. Lembra? Isso está em Números 20, 19. Se houvesse sido observados os preceitos da lei, Ruth jamais poderia fazer parte da linhagem do povo de Israel. Mas como Deus é bom, Ele sempre está preservando a sua história, a minha história e a nossa vida. Mesmo que pareça por caminhos difíceis e obscuros, Deus sempre está trabalhando. Como pode uma mulher moabita, uma mulher que não descende da linhagem de Israel, ela vai ser incorporada nessa família e vai vir a ser uma das progenitoras, ou seja, uma das ascendentes aí do nosso Senhor Jesus. É lindo saber que o nosso Senhor Jesus conta na sua genealogia com pessoas improváveis. Talvez aos olhos meus e seus, uma moabita não poderia estar na linhagem do Salvador. Mas pasmem, não só uma moabita está,
como a própria mulher que estava em Jericó, também está Raabe, uma prostituta. Ela também consta na linhagem do nosso Salvador. E ao fazer isso, nós temos uma grande lição. É mostrar que o Senhor Jesus, apesar de vir da linhagem da tribo de Israel, dentro da sua genética existem povos dos mais variados. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele veio para salvar a humanidade em si. Independente de cor, de credo, de raça, de etnia, de religião, ele veio para salvar a todos. Então na sua descendência você tem moabitas, você tem povos de Jericó, você tem uma prostituta, você tem a linhagem de Israel, você tem Adão, você tem Abraão, você tem Noé, você tem grandes homens como Davi, e você tem também Betseba, também uma mulher que teria sido, aos olhos daquele homem, uma mulher que adulterou com Davi, mostrando que todas essas pessoas, né, pela graça de Deus e conformidade do Espírito Santo, são capazes de vir a dar descendência de Jesus. Muitas das vezes nós achamos que Deus não pode fazer isso, nós somos puristas, dizendo Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, e Deus de repente ele entra na história e desbaratina toda a circunstância, mostrando que ele é Deus, que não importa a origem de onde você seja, de onde você é, se é moabita, se é israelita, se é judeu, se o que você é. O importante é que o Senhor Jesus, no Apocalipse, demonstra que ele comprou povos de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações, porque é universal. A mensagem do Evangelho é isso que faz do cristianismo universal, para falar com todos, africanos, brasileiros, americanos, chineses, japoneses, todos são unidos debaixo desse corpo glorificado de Cristo Jesus. Somente Jesus poderia fazer isso. E como é que ele faz isso? Através da sua linhagem. Diante da crise, muitos ficam vulneráveis sem saber o que fazer. Muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Afinal, fazer escolhas não é fácil. Aprendemos na lição que Noemi, mesmo vivenciando uma realidade de perdas e aflições, permanecia atenta, pois ouviu o que o Senhor tinha visitado o seu povo. Ruth 1,6. Assim, Noemi, movida por esta boa nova, que chegou como um bálsamo, parte para Belém, e Ruth, mesmo sendo a terra de onde estavam, decide acompanhadas. E o que as moveu? Né? Elas foram movidas por fé, mesmo na crise. Meu amigo, que a fé seja o teu motor, seja a força motriz que vai te levar a prosseguir mesmo diante das crises e dificuldades. Por isso, uma coisa, cuidado você tem que ter. Nas crises, faça a escolha certa. Escolher é algo muito sério e não é fácil. Muitas das vezes nós erramos por consequência das nossas próprias escolhas. Por isso a palavra diz: de que se queixa o homem? Cada um se queixa do seu próprio pecado. Por isso, precisamos aprender a fazer as escolhas no Senhor. Ruth havia aprendido com Noemi muitos ensinamentos sobre o Deus de Israel. Ouviu falar dos seus milagres, ouviu falar das suas curas e das suas maravilhas. E por isso ela falou: diante da crise eu fico com essa mulher, porque ela é uma mulher onde eu vejo que a bênção de Deus repousa sobre ela. Que curioso, uma mulher que havia perdido o marido, uma mulher que havia perdido os 2 filhos, que não teria mais uma sua descendência, que aos olhos dos homens daquela região seria uma mulher desgraçada, porque ela havia perdido a possibilidade de ter sua descendência. Mas Ruth viu o que as pessoas não viam. Ruth viu Noemi, apesar das dificuldades que ela tinha, das circunstâncias da vida, viu que a bênção do Salvador estava sobre ela e disse: eu não vou te deixar. Talvez você tenha deixado um amigo, uma amizade. Hoje eu estou gravando isso aqui no dia do amigo, dia 20 de julho. Talvez você tenha deixado um amigo, uma amizade por alguma coisa, pessoas que foram bênçãos para a sua vida, pessoas que te abençoaram, e muitas das vezes você rompeu essa amizade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se essa pessoa foi bênção para você alguma vez na sua vida, essa pessoa foi bênção para a sua história, não abandone o seu amigo, não abandone as grandes amizades. Essa pessoa sempre te abençoou, essa pessoa sempre esteve ao seu lado. Vale a pena você orar e pedir a Deus direção, porque talvez não tenha sido essa pessoa que tenha mudado, mas o seu olhar que mudou. A pessoa é a mesma, só você que mudou às vezes o seu olhar. Você olhava de uma forma e agora você olha de outra. Talvez porque você viu defeitos nessa pessoa, talvez porque você acha que essa pessoa não te sirva mais, ou talvez porque em algum momento ela te disse um não, apesar de te servir ao tempo todo. Mas hoje, através dessa lição, talvez seja a hora de você reavaliar se você não deixou talvez uma Noemi
né? Se você não deixou uma pessoa que era bênção na sua vida, por causa de circunstâncias materiais, tirando os olhos das coisas espirituais. Por isso, já no 3 a gente sabe que recomeçar é preciso. A morte chegou sem piedade na família de Noemi. Então ela toma a atitude de voltar para Belém, que para mim ela não deveria ter saído. Mas nunca é tarde para tomar uma decisão de recomeço. Às vezes nós deixamos tantas coisas para amanhã. Deixamos uma faculdade para amanhã, uma história para amanhã, um trabalho para amanhã, uma obra para amanhã, um perdão para amanhã. Deixamos de tomar certas atitudes e achamos às vezes que é tarde demais. Quem sabe você não pensa que é tarde demais para recomeçar, para estudar, para reconectar, para tentar juntar a sua família, e você está pensando que não tem mais jeito para a sua situação, quando na verdade nunca é tarde para recomeçar. Enquanto a vida, existe esperança. E Noemi tomou a decisão certa. Eu vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Vou voltar para Belém. Vou começar tudo de novo. Vou começar uma nova história. Vou começar um novo momento da minha vida. Porque a vida é feita de etapas e crise também é oportunidade para recomeçar. Deus tem nos dado, através dessa pandemia, desse momento que estamos vivendo, a oportunidade de recomeçar. E por favor, meu irmão, recomece direito. Não traga os erros do passado para o presente. A vida é feita de etapas, de várias etapas que nos cercam. Infância, juventude, maturidade e velhice. A cada uma delas são etapas da nossa vida, são jornadas e circunstâncias da nossa vida que nós devemos confiar no Senhor. Em cada uma delas é um momento de recomeçar. É o momento de sempre estar apto para aprender coisas novas, a andar de novo, a caminhar de novo, a falar de novo. A lição 3 mostrou muito isso na vida de Moisés. Recomeçar é um momento de milagre. Tomar a decisão, que foi ela fez, voltar para Belém. E aí Noemi deixa suas noras livres para retornarem para os seus familiares e livra elas dessa obrigação. Orfá deu um beijo, né? Mas Ruth optou ficar com a sogra. Muitas pessoas dizem que gostam de nós e com beijo parece, né, nos amar, nos afagam, palavras doces, palavras saudáveis, palavras legais. Eu estou contigo, eu não abro mão de você, você é bênção, você é meu amigo, mas na hora que você precisa, te deixa. É uma orfã na vida. Mas que Deus te conceda pessoas na sua vida que seja como Ruth. Pessoas que não te deixem apesar da crise. Pessoas que não te deixem apesar dos fracassos e do tombo da vida. Pessoas que estejam sempre ao seu lado. Como é bom encontrar mulheres e homens como Ruth na nossa vida, que são os amigos de verdade. Amigos de verdade não se separam por causa de crise, nem de pandemia, nem de doença, nem de questões políticas, nem de questão de partidos, e nem de questão de cores, de questão de posicionamentos ou ideologias. Amigos são verdadeiros e a crise só faz uma coisa: aumentar mais e mais as amizades. Podemos enumerar 3 aspectos do caráter de Ruth que eu quero falar para vocês. O primeiro aspecto era um caráter amoroso e confiante. Era uma mulher que amava a Noemi e viu a sua fragilidade daquela senhora que agora estava com uma grande perda na sua vida e não podia perder ou sofrer mais esse dano. Segundo característica que eu acho dela é que ela tem um caráter fortalecido na fé em Deus, porque ela abandonou as circunstâncias materiais, abandonou os seus deuses. Ela poderia ter ficado, mas ela preferiu confiar no Deus de Israel. E ao entregar a sua vida nas mãos de Noemi e estar debaixo da direção de Deus, ela demonstrou-se uma pessoa de caráter e confiante. E número 3, terceira característica, é um caráter decidido e firme. Eu não te deixarei. Aonde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, a tua terra será a minha terra. Uma mulher decidida. Oh, meu Deus, glória a Deus, louvado seja do Senhor. E por que ela tem um caráter amoroso? Ela disse: porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali eu estarei contigo. Por que ela tem um caráter fortalecido na fé em Deus? O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Um caráter decidido e firme.
Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Vendo ela, pois, que de modo estava resolvida para ir com ela, sabe o que eu aprendo com isso? Que é importante você caminhar com alguém de Deus. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Noemi exalava a presença de Deus em sua vida. O testemunho de Noemi gerou a fé na vida de Ruth e lhe trouxe a salvação. Ao voltar para Belém, Boaz, procedendo conforme a lei, diante de testemunhas, casa-se com Ruth. Diante dessa união nasce Obed. Ruth 4,17. Então Ruth entra para a genealogia de Jesus, pois era bisavô do rei de Davi. Jamais uma moabita poderia entrar na linhagem do Messias, mas Deus viu sua fé e a recebeu. Deus sempre faz coisas que nós não imaginamos. Diante das crises, tenhamos uma conduta de busca e dependência no Senhor, pois dele vem a nossa salvação. Meu amigo, que hoje seja um dia para você recomeçar, que hoje seja um dia de novas conquistas, que hoje seja um dia que você entenda que crise também é uma oportunidade para recomeço. Deus te abençoe. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, clica no sininho e assim quando tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Até a próxima. Bye.